Olá, eu me chamo Otto Krieger e meu canal é destinado à integração psicodélica, ou seja, integrar substâncias psicodélicas na sua vida de uma forma segura e saudável. Nesse vídeo, quero falar sobre a minha experiência com cogumelos mágicos depois de 3 anos sem ter experiência com cogumelos, Depois de 3 anos sem usar cogumelos. Eu fiquei 3 anos sem usar porque nesses 3 anos foram um período da minha vida onde eu não senti necessidade. As experiências que eu tive antes desses 3 anos foram suficientes para que fizessem com que eu conseguisse tocar a minha vida nesses últimos 3 anos sem o auxílio dos psicodélicos em geral, sem o auxílio de cogumelos e etc. Mais recentemente, eu tenho passado por muitas mudanças na minha vida novamente, tenho passado por novas transições, mudanças desafiadoras e que me fizeram me sentir um pouco desorientado sobre o que eu faço da minha vida a partir de agora. E eu comecei a sentir a vontade de ter experiências com cogumelos e os psicodélicos em geral de novo, para me auxiliarem a tomar essas decisões que eu tenho que tomar agora nesse momento da minha vida. E me ajudaram bastante, na verdade, me ajudaram muito, muito, e eu percebi que eu demorei demais para voltar a fazer o uso. Enfim, vamos para a experiência. Essa experiência foi mais ou menos uma semana atrás. Nos 2 últimos vídeos que eu postei, eu tinha ido no pasto colher os cogumelos para essa experiência. E aproveitei e fiz aqueles 2 últimos vídeos que eu postei nesse mesmo dia que eu tive a experiência. E agora, praticamente uma semana depois, eu resolvi contar ela. Então vamos para a experiência. Enfim, eu acordei decidido a quebrar esse jejum de 3 anos de cogumelos mágicos. Eu acordei e pensei, hoje eu vou ter essa experiência. E aí eu saí para caçar os cogumelos num pasto que eu sempre achei, desde as minhas primeiras experiências com os cogumelos mágicos, mais de 10 anos atrás, eu sempre pegava os cogumelos naquele pasto ali. E eu acordei com uma quantidade específica de cogumelos em mente para usar. E eu pensei, eu vou nesse pasto, eu não vou em nenhum outro pasto, se eu não achar os cogumelos é porque não é para mim usar. Se eu achar naquele pasto ali, é porque é para mim usar. E aí eu fui no pasto. Não demorei muito caminhando dentro do pasto ali, eu já avistei alguns cogumelos. Aí eu colhi, caminhei mais um pouco, colhi mais alguns e já era a quantidade de cogumelos que eu pretendia usar. E aí eu dei mais uma caminhada no pasto e não achei mais nenhum outro cogumelo. Achei uns pequenininhos assim que não dava pra nada e deixei lá, E eu achei interessante porque eu mentalizei uma quantidade específica de cogumelos e pensei, eu vou nesse pasto e se não for nesse pasto, se eu não achar nesse pasto, eu não vou usar. E por coincidência fui no pasto, nesse mesmo pasto eu achei, e eu achei somente a quantidade que eu mentalizei, não achei mais nenhum cogumelo. E aí eu pensei, então é para mim usar. E aí eu colhi os cogumelos, gravei os 2 últimos vídeos que estão aqui no meu canal e fui para casa. Cheguei em casa, almocei e aí eu decidi usar. Fiz o chá e tomei. Depois de tomar, eu comecei a preparar uma playlist de músicas xamânicas que eu organizo já há anos. Já faz mais de 3 anos. Antes de eu parar de ter experiência com os cogumelos mágicos, eu já estava começando a organizar essa playlist. E nesses 3 últimos anos que eu fiquei sem experiência psicodélica nenhuma, eu fui trabalhando muito nessa playlist de músicas xamânicas, buscando sempre novas músicas, alinhando as músicas umas com as outras, de acordo com o que eu acharia ideal para a minha experiência. Mesmo sem a intenção de ter uma experiência psicodélica nesses momentos na qual eu estava organizando essa playlist. E enfim, eu tomei o chá, e aí eu deitei na cama, e esperei os efeitos começarem. Depois dos efeitos começarem, eu fui colocar a playlist para tocar. Dei uma organizadinha nela rapidinho, de acordo com o que eu achava que seria ideal para aquela experiência ali, e deixei ela rolar. E aí eu deitei novamente. Quando eu deitei,
os efeitos foram vindo de uma forma muito suave, muito tranquila, como se os efeitos não quisessem me assustar, porque eu estava com um pouquinho de receio da experiência, mas os efeitos foram vindo de uma forma muito carinhosa, como se eles realmente não quisessem me assustar. E conforme os efeitos foram surgindo e aumentando gradativamente, a sinergia entre a música e os efeitos do cogumelo estavam muito incríveis. Tinha uma conexão muito incrível entre os efeitos e as músicas que eu estava escutando. Era como se as músicas que eu tivesse escolhido para escutar fossem perfeitas, fossem divinas, fossem algo de outro mundo. Estava numa conexão muito perfeita, muito linda entre os efeitos e as músicas. E aí o efeito foi começando a aumentar, foi começando a ficar mais forte. E quando eu me dei conta, os efeitos já estavam bem intensos. E eu fico de olhos fechados. É uma dica que eu sempre dou para suas experiências. Relaxe, deite e se entregue para a experiência de olhos fechados. Porque de olhos fechados é quando a gente enxerga tudo. E aí eu estava deitado, de olhos fechados, ouvindo a música. E eu comecei a sentir um relaxamento muito, muito grande. Eu estava extremamente relaxado, como poucas vezes que eu consigo ficar na vida. E esse relaxamento foi aumentando muito, e conforme os efeitos foram aumentando também, e a sinergia da música com os efeitos estava incrível, estava maravilhoso. E aí, de repente, eu comecei a me deparar que eu estava em um lugar em específico. Eu comecei a ver que eu estava tipo em um bosque com uma lagoazinha, cheio de árvores, flores, plantas bonitas. E era como se fosse um bosque alado, um bosque mágico, um bosque encantado, lindo, maravilhoso, vontade nenhuma de sair de lá, vontade de viver a vida inteira lá naquele bosque. E aí, dentro desse bosque, eu comecei a sentir uma presença, eu sentia que tinha alguém ali. E era como se esse alguém, essa presença ficasse me rodeando, me acompanhando, mas não quisesse se apresentar para mim. E a sensação que essa presença transmitia para mim era de que ela estava muito feliz de me ter ali. Era como se ela tivesse me esperando já ali. Era como eu sentia também que ela estava muito feliz de eu estar ali e de que ela gostava muito, muito, muito de ficar do meu lado. E aí eu comecei a caminhar por esse bosque maravilhado, encantado com tudo que estava sendo me mostrado, com toda aquela maravilha, com toda aquela beleza mágica daquele bosque. E foi quando eu comecei a me questionar e a questionar aquela presença que estava ali ao meu redor. E aí eu fiz a seguinte pergunta tanto para mim e também eu fiz essa pergunta para quem estava ali, para aquela presença que estava ali, me acompanhando ao meu redor, mas sem se apresentar. E aí eu perguntei assim: por que eu tenho acesso a lugares tão lindos? E aí, de repente, aquela presença que estava ao meu redor me acompanhando começou a se manifestar, bem na minha frente. E de repente aquela presença se transformou em um rosto gigante, gigante. Eu fiquei minúsculo perto daquele rosto. E esse rosto era formado por folhas, por raízes, por plantas, por galhos de árvores, e o cabelo eram árvores gigantes, árvores enormes, algumas árvores sem folha, algumas árvores cortadas, mas a maioria era tudo árvores bonitas, perfeitas, e esse era o cabelo desse rosto, e o rosto era formado por, como eu falei, raízes, folhas, plantas, flores. E esse rosto, essa presença que se manifestou na minha frente, exalava uma beleza feminina, uma delicadeza feminina. Então, quando ela se manifestou, eu percebi que era uma presença feminina que se transformou em um rosto gigante na minha frente,
num rosto de uma mulher feito por árvores, feito por flores, raízes, com cabelo cheio de árvores, e aí ela exalava essa beleza feminina, essa delicadeza feminina, e também ela exalava muito uma sensação de cuidado de mãe. Só quem teve esse cuidado de mãe sabe talvez do que eu esteja falando. Infelizmente tem pessoas que não tiveram, mas quem teve, eu tenho certeza que agradece muito por isso e sabe do que eu estou falando. E essa presença exalava esse cuidado de mãe, com essa beleza feminina, essa delicadeza feminina. E de repente ela botou as duas mãos no queixo, assim, dessa forma. Ela deu um sorriso meigo bem na minha frente. E ela respondeu bem assim para mim: porque você é lindo. E aí depois que ela me deu essa resposta sobre aquilo que eu tinha perguntado, o rosto dela começou a se desfazer bem na minha frente. E o rosto dela começou a se transformar de novo naquele bosque lindo, maravilhoso. E eu comecei a ter uma sensação de que eu estava me transformando em uma criança. E parecia muito que eu estava no colo dela, sendo cuidado por ela, sendo ensinado por ela, como se ela realmente fosse a minha mãe. Essa imagem que está aparecendo aqui foi criada por inteligência artificial de acordo com esse meu relato. E ela representa mais ou menos a sensação que eu tive, como foi a forma que ela se manifestou na minha frente. A diferença é que o cabelo dela era um monte de árvores, diferente de como está aqui na foto. E aí aos poucos, depois disso, a experiência começou a passar, os efeitos foram começando a passar, eu fui começando a me distanciar daquele bosque, mas de uma forma muito linda, e aí eu comecei a ter consciência novamente do plano terreno ao nosso redor, né? E muito grato, uma sensação muito enorme de gratidão, e eu posso dizer que essa foi uma das experiências mais lindas de toda a minha vida, tanto com os psicodélicos, tanto como em questão de experiências da vida em si. E foi uma experiência que me deu muito norte, muito rumo daquilo que eu devo fazer da minha vida daqui para frente. E me fez também tomar algumas mudanças que eu nem pretendia tomar, mas que vão ser positivas para mim, eu sei. Então essa aí foi a minha experiência recente agora, depois de 3 anos sem usar cogumelos mágicos. Então é isso aí, quero pedir aqui que se você gostou do conteúdo, se inscreve no canal, deixa o like, faz um comentário, segue a minha página no Instagram, a minha página pessoal, a página da Congregação Flor da Vida, que é um espaço onde você pode ter a experiência com os cogumelos mágicos. Temos grupo no WhatsApp destinado aos cogumelos mágicos e os psicodélicos em geral. Temos grupos no Facebook com quase 10 mil membros sobre cogumelos mágicos. Se você quiser ter acesso a toda essa comunidade, é só entrar em contato comigo pelo Instagram, que eu te encaminho para todos esses lugares. É isso aí, valeu e até a próxima.